Queridos, estamos entrando no seu lar com o programa Encontro com Cristo. Tem sido uma bênção, testemunhos de milagres, de cura, transformação de vidas, cultos. Deus tem operado maravilhas em nosso meio. Quero deixar uma palavra para você neste dia que está em Romanos, capítulo 8, verso 36 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, esse texto ele fala de vitória, ele fala do amor de Deus por nós. Então nada pode nos separar do amor de Deus. O Senhor, ele nos ama, o Senhor, ele te ama, e ele ainda diz mais, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus também não nos enganou, ele disse que no mundo tereis aflições. Então, muitas vezes, podemos estar adoentados, passarmos por aflições, problemas, dificuldades financeiras, mas saiba que Deus, ele está sempre presente na sua vida, na dificuldade, no problema, passando por doença. Creia que Deus, ele é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que te ama e quer o seu bem. Então, se você passa por isso, por algum problema, por alguma doença, alguma enfermidade, alguma dificuldade financeira, nós vamos orar por você neste dia. Ao final deste programa, nós estaremos estendendo a mão pelo teu problema, pela tua dificuldade, crendo que Deus vai responder às nossas orações. Então, não saia daí. Nós teremos agora, daqui a pouquinho, um testemunho de milagre, de algo poderoso que Deus fez na vida de uma pessoa. E ela vai testemunhar aqui, então não saia daí. Mas nós queremos fazer também um convite para você. Nós temos o nosso culto da família que acontece na Assembleia de Deus, Templo Central, na 14 de março, no Canto José Moché. Toda sexta-feira, às 19h30, nós estamos ali sendo ministrado através da palavra do Senhor para toda a tua família. Então, você tiver filhos, criança, adolescente, jovem, é para você esse culto. Nós temos um culto ali para criança, nós temos um espaço kids ali para receber o teu filho, criança, sendo ministrado ali. Se você também tem filhos adolescentes, nós temos um culto de adolescente, culto abençoado para o teu filho, leva também junto. E vai ser uma bênção. Então você será ali abraçado por todos nós. Bem, agora você vai poder ver também as imagens do nosso culto. Acompanhe. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Tudo que nós queremos é te encontrar aqui essa noite, vir te curar. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder, vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem?
Querido, você viu aí as imagens do nosso culto da família. Coral, Boas Novas cantando, grupo de louvor, palavra abençoada. Você é o nosso convidado para estar ali no Templo Central conosco, todas as sextas-feiras, às 19h30. Hoje nós temos uma convidada especial aqui, minha irmã Kedma, nossa irmã caçula, e tem um testemunho abençoado, algo maravilhoso que Deus fez na sua vida e que ela quer compartilhar conosco neste dia para a edificação da sua vida. Kedma, muito obrigado por estar aqui no programa Encontro com Cristo. Amém. Eu agradeço o convite, fico muito feliz por esse convite, né? Eu espero que com o meu testemunho eu possa estar contribuindo para a vida de uma pessoa que esteja passando por um problema semelhante, né? Porque às vezes a gente passa por um problema assim tão difícil que a gente acha que não tem jeito, né? Mas para tudo Deus dá uma solução. Verdade. Então eu gostaria, Kedma, de conhecer um pouco você melhor. Eu sou o seu irmão, né? Te conheço desde que nasceu, mas nossa amiga que está te assistindo não te conhece. Então conta um pouquinho, como é que foi a tua infância, adolescência, juventude? Então nós nascemos num lar cristão, né? Desde pequena fui criada dentro da igreja, né? Muito jovem vim morar em Belém para fazer faculdade, para estudar, mas nunca deixei de estar, né, na igreja, nunca deixei de servir ao Senhor, sempre estive ali, né, servindo ao Senhor minha vida inteira, graças a Deus. Glória a Deus. Aí após então a tua formatura, né, você encontrou um rapaz, né, o Rodrigo, e conheceu ele, veio a se casar, exatamente. Não foi assim? Conta um pouquinho desse período, como é que você encontrou o Rodrigo? Então, quando eu estive em Belém, né, numa época que eu teve um intervalo da faculdade, eu fui para Itaituba, né? Lá em Itaituba eu conheci o meu marido, que é o Rodrigo, né? Ele trabalhava na época no Exército. E lá nos conhecemos e passamos a namorar, né? Durante esse período à distância mesmo. E de vez em quando dava, ele vinha a Belém, né? E assim a gente ficou namorando por um período de 5 anos, mais ou menos. E daí nós nos casamos, né? Também foi dentro da igreja, graças a Deus ele também é evangélico. E vivemos ali um período assim de tranquilidade, digamos assim, um bom tempinho, né? Então estava tudo correndo bem, graças a Deus, né? Assim, nasceu no evangelho, né? Frequentando, congregando na igreja, teve um casamento muito abençoado. Então estava tudo bem. Aí o que foi que aconteceu então que pareceu assim que saiu o chão sobre a tua vida? O que foi que aconteceu? Então, nós casamos em 2006, né? E quando foi em 2007, eu passei a sentir alguns sintomas, assim, tipo uma cólica, né? E algo que estava me incomodando. Não era uma dor forte, não era nada muito, né? Mas me incomodava. E eu passei a procurar alguns médicos e fui no ginecologista achando que poderia ser alguma coisa, né, no útero, no ovário. E nada foi diagnosticado, fiz vários exames e nada. Aí eu me lembrei de ir no gastro, deve ser alguma coisa no intestino. Fui no gastro, né? E o primeiro gastro falou assim, você está muito nervosa, né? Tira isso da tua cabeça, não é nada demais. Você é muito nova, então não tem nada grave aí. Não me passou nenhum exame. Fui no segundo, né? Ele falou assim, deve ser a tua alimentação que tá ruim. Então melhora a tua alimentação. Também não passou exame. Fui no terceiro. Só que quando eu fui no terceiro, eu já tinha estudado bastante meus sintomas, né? Já tinha investigado. Até porque a tua formação também, né? Sim, enfermagem. Exatamente. Então, esse daí também foi um dos escapes, né? Que Deus me deu. Por ser enfermeira, eu tive essa facilidade. Talvez se fosse outra pessoa seria mais difícil, né? Então eu estudei e vi que aquilo não era normal. E quando eu cheguei no terceiro médico, eu já fui falando, doutor, eu quero fazer um exame para ver o meu intestino, porque eu acho que tem alguma coisa errada, eu acho que eu tô com câncer. E ele começou a olhar para mim, assustado, né? Porque qual era a tua idade na época? Eu tinha 24 anos. Muito nova, né? Então ele ficou assim, eu vou te passar o exame, mas eu acredito que não vai dar nada, né? Porque tu é muito jovem, não deve dar nada no teu exame não, mas eu vou passar, porque eu já vi que você tá bem ansiosa, né? E ele me passou o exame. E quando eu fiz o exame, eu vim para Belém, né, para fazer o exame, porque lá em Marabá já era mais difícil, onde a gente estava, né, na época, era mais difícil. Então eu vim para Belém para fazer o exame e quando eu fiz o exame,
Logo, o exame era para demorar, tipo, 7 dias para ficar pronto, né? O resultado. O médico já viu um nódulo lá. No exame ele já viu um nódulo e já fez a biópsia. E demoraria chegar o resultado. E foi coisa de 3 dias, mais ou menos. Foi muito rápido. Chegou o resultado. E, inclusive, eles me ligaram, né? Não conseguiram falar comigo. E aí ligaram para uma amiga minha, que era enfermeira, também falaram para ela do diagnóstico que tinha dado câncer, né? E ela me ligou já muito chorando, assim, muito desesperada. Falou, amiga, teu exame deu alterado mesmo, deu câncer, né? Então, assim, na hora foi um susto, né? Porque na época minha irmã também tinha sido diagnosticada com câncer de mama, na época, né? Tinha poucos dias. E logo em seguida né, eu já fiquei pensando na minha mãe. Eu disse, meu Deus, como é que a minha mãe vai receber uma notícia dessa, né? Quando ela souber como é que vai ser, como é que vai ficar a cabeça dela. Eu me preocupei muito com isso. Nessa hora, assim, do diagnóstico como esse, passa na mente, assim, até mesmo de morte, né? De assim, poxa, eu posso morrer, né? Na hora a gente fica meio desesperado, né? Mas eu sempre tinha aquilo em mente. Eu digo assim, bom, deixo que tudo pode, né? Se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Se eu tiver que passar pela cirurgia, eu vou passar pela cirurgia. Mas... E o Rodrigo, como é que recebeu essa notícia? Então, o Rodrigo também ficou muito desesperado, né? Na época ele ficou muito triste porque ninguém esperava. A gente achava que tinha alguma coisa assim grave, mas não imaginávamos tão grave, né? Porque o câncer já estava bem avançado, assim, já estava bem grande. Então, assim, ele ficou bem desesperado. E nós passamos a orar, né, para o Senhor fazer um milagre, para o Senhor operar na minha vida, né? Porque quando eu descobri que eu tinha câncer, eu já imaginei assim, vou ter que fazer quimioterapia, vou ter que fazer radioterapia, né? E eu tinha pavor, eu tinha muito medo. Minha irmã já estava passando por isso e eu via o sofrimento dela, né? Já estava nesse processo todo. Então eu disse, Senhor, eu não quero passar por isso. Cai cabelo, né? Cai o cabelo, né? E as dores que ela sentia, todo aquele processo, né? Eu não queria passar por aquilo. Então eu orava para o Senhor muito nesse sentido. Eu dizia, Senhor, eu não quero passar por isso. E meu marido começamos a orar e pedindo, Senhor, um milagre mesmo. Senhor, faz um milagre, nós queremos a cura, né? E passado ali algum tempo, o médico falou, não, você tem que vir para Belém, né? Para a gente repetir o exame e você vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que tirar uma parte do teu intestino, porque por se tratar de um câncer não dá para me tirar só o nódulo, tem que tirar uma parte do teu intestino. E eu vim para Belém na época, né? E aí fiquei internada vários dias antes da cirurgia, porque tinha que ficar um período, né, em jejum para poder operar, por se tratar de uma área ali muito delicada. O médico falava que eu tinha que ficar ali pelo menos uns 3 dias em jejum total, sem beber água, sem comer, sem nada, antes da cirurgia, né, para poder operar. E eu lembro que nesse dia eu lembro bem dele, porque no dia que você veio para Belém, né? Ou os dias antes que tu ligaste, dizendo que tinha o resultado da biópsia, foi assim, tava meio desesperada, né? Tava chorando, me ligaste e dizendo que vinha para Belém já, né? Tava naquele período de vir. Eu falei, olha, fica tranquila, né? Vem, coloca música no louvores no carro, vem cantando, entrega pro Senhor, descansa nele, né? E foi muito bom, porque quando você veio, né, que ficou internado no hospital, depois do meu trabalho eu passei lá. E quando eu passei, que você estava internada lá, assim, tu estava bem tranquila. É verdade. Aí eu perguntei, né, aí você respondeu e disse assim, não, eu estou tranquila, entreguei pro Senhor, seja feita a vontade dele, se tiver que operar, eu vou operar. Então, aquilo assim passou uma confiança muito grande em Deus, né? Deus, ele colocou no meu coração essa confiança, né? Essa certeza de que ele realmente ia fazer algo por mim. Então eu entreguei mesmo nas mãos do Senhor. O Senhor está aqui, meu problema. É grande, é difícil, né? Porque o médico colocou muitos obstáculos e colocou como se a cirurgia fosse uma cirurgia muito difícil, e realmente era, né? Uma cirurgia muito grande. Então, demorada a cirurgia. Ele disse que tinha risco de hemorragia, né? Tinha risco de infecções por se tratar do intestino. Então, existia um mar de dificuldades, né? Mas eu sempre coloquei o Senhor da minha frente. Eu sempre coloquei que Deus ia estar fazendo algo por mim, que Deus ia estar operando um milagre, né? E descansei no Senhor. A partir do momento que eu entreguei nas mãos do Senhor, eu digo, não vou mais me preocupar. Eu vou entregar nas mãos do Senhor e o Senhor vai fazer o milagre. E às vezes meu marido até ficava assim, um pouco ansioso, né? E agora? E como é que vai ser? E você vai ficar muitos dias sem comer? E você vai aguentar?
né? E até nisso o Senhor me sustentou, porque eu fiquei vários dias sem comer. Para falar a verdade, eu nem lembro de tão grande que foi o milagre, porque foram muitos dias sem comer nada, sem beber água, sem nada. Inclusive, eu lembro que o meu aniversário eu passei no hospital, em jejum. E assim, eu não lembro a quantidade de dias que eu fiquei, porque Deus me fez esquecer realmente desses problemas, né? Eu só consigo lembrar que realmente no final tudo deu certo, né? Deus operou um milagre na minha vida e eu fiquei realmente curada. Eu lembro também que tinha umas enfermeiras, se não me engano, que falavam que o pós-operatório também era difícil, né? Que poderia sentir dores e tudo. O médico e as enfermeiras sempre colocavam, não, essa cirurgia ela é muito complicada porque o pós-operatório é muito doloroso, né? Então você vai sentir dor, tanto que você vai ficar aqui com medicação para dor, a hora que você precisar, você vai tomar. Você é só pedir que a gente, né, te aplica. E aí depois da cirurgia, logo em seguida, eu dormi a noite toda, né? A cirurgia foi bem longa e eu dormi a noite toda, não tive dor nenhuma, não passei mal. E no dia seguinte o médico já, né, foi lá no quarto, falou, você teve dor? Falei, não senti dor não. Aí ele, que bom, graças a Deus, né? O médico também era evangélico. E passou no outro dia, a primeira coisa que ele me perguntava, e aí, você sentiu dor? Não. E assim foram vários dias. A primeira pergunta que ele me fazia era se eu tinha sentido dor, né? Mas tinha uma velhinha lá também, junto contigo, na oração. Tinha uma velhinha que não descansava. Que é a nossa mãe, né? É, a nossa mãe. Então, a mãe nunca descansou em oração, né? Nunca duvidou, né, daquilo que Deus podia fazer. Nunca se desesperou e nunca passou isso para mim, né? A questão do desespero. Ela nunca passou desespero para mim. Ela sempre passava confiança. Ela dizia, minha filha, vamos orar, né? E vamos pedir para Deus a cura. Vamos pedir para Deus que Ele faça um milagre na tua vida. E a gente sempre orou nesse sentido, confiando mesmo que Deus ele ia operar, né? E ali o tempo todo que eu estive no hospital, né? A mamãe ficou comigo, meu marido ficou comigo, sempre ali do meu lado. E graças a Deus o pós-operatório foi muito tranquilo. Eu não tive dor, eu não senti fome, porque mesmo, né, depois da cirurgia eu tive que passar um tempo sem comer, né? O médico falava que eu não podia beber água, não podia comer. E essa era uma das preocupações da mamãe, né, e do meu marido. Eles sempre perguntavam, você não está com fome? Às vezes eu não comia do meu lado, tu não queres comer? E eu não sentia. Porque depois também tu passaste um tempo, né? Passei vários dias sem comer. E eles ficavam muito preocupados, tu não está com fome, não está sentindo nada. E eu realmente não sentia fome. Por incrível que pareça, eu não sentia fome e não sentia necessidade de comer, né? E a minha mãe ficava muito preocupada perguntando isso. Mas, graças a Deus, Deus me sustentou de uma forma que eu não senti fome, eu não senti dor, né? Na época eu lembro que um senhor fez a mesma cirurgia que eu, né? O médico me contou isso. E a cirurgia dele rompeu, né? Mediante, acho que ele foi levantar da cama, alguma coisa, algum esforço que ele fez, e a cirurgia dele rompeu. E ele teve uma hemorragia e precisou ficar na UTI. E o médico veio falar isso para mim muito assustado, né? Ele disse, olha, teve um senhor que operou no mesmo dia e aconteceu isso. Então, é realmente uma cirurgia bem complicada. Mas, graças a Deus, nada aconteceu, né? Minha cirurgia foi muito tranquila, o meu pós-operatório foi bem tranquilo também. Mas aí não ficou só nisso, né? Depois da recuperação ficou tudo bom. Foi, exatamente. Né? Mas aconteceu algo depois disso. Como é que foi? Aí, o que aconteceu? Como eu tinha que fazer exames a cada 6 meses, inicialmente, né? Ali, a partir de 2 anos, né, daquele diagnóstico, eu recebi o diagnóstico que eu estava com câncer no rim, né? E não era nada ligado ao primeiro câncer, não era uma metástase, não era um câncer isolado, né? Que tinha surgido no meu rim exatamente por aquela época ali, né? O médico disse que na primeira tomografia que eu fiz, ele apareceu, só que o médico não diagnosticou. Então, quando eu fui para o Rio, que eu fiz a outra tomografia lá, ele viu. E ele falou, ó, você está com câncer no rim e não tem como preservar teu rim, porque ele já está muito grande. Então, tu vai ter que tirar o rim, né? E esse câncer não é um câncer que a gente possa fazer quimioterapia, nem radioterapia, porque ele não se resolve dessa forma, a gente tem que tirar o órgão mesmo. E você só vai ficar com o rim, né? Porque não tem mais o que fazer. E ali eu fiz a cirurgia, né? Uma cirurgia arriscada também, existia, né? Um risco muito grande. A minha mãe lembra até hoje que antes da gente operar, de fazer a cirurgia, ele entregou pra gente um papel, uma apostila, na qual ele dizia todos os riscos cirúrgicos dessa cirurgia, né? Era um grande nefrologista lá do Rio de Janeiro, e ele deu essas folhas, olha, eu quero que você leia com atenção todos os riscos dessa cirurgia. Existe risco de
sangramento, de hemorragia, de infecções, né? Existem diversos riscos. Então, quero que você leia com atenção e depois disso você assine embaixo que você está se responsabilizando que vai realmente fazer a cirurgia. Sim. Porque é uma cirurgia arriscada, né? E eu fiz aquela cirurgia, né, de muitas horas. Retirei o rim e também tive um pós-operatório muito tranquilo, muito bom, não senti dores, né? E eu me lembro que num retorno com o médico, ele falou assim, olha, você tem um problema de saúde muito sério. Teu organismo, ele produz cânceres. Então, se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar, eu todo mês ou a cada 3 meses eu faria exames para ver se não apareceu câncer em nenhuma parte do meu corpo, porque teu corpo produz câncer. Mas eu não aceitei aquele diagnóstico, né? Então eu disse, não, Senhor, está repreendido. Está repreendido em nome de Jesus, eu não aceito isso para mim. E eu disse assim, tá bom, doutor, eu respeito, né, sua opinião e vou fazer exames, sim, realmente, quando, né, for necessário, mas claro que eu não segui, eu não aceitei aquele diagnóstico ali do médico, não. E para honra e glória do nome do Senhor, a partir dali foi só bênção, né? 20 dias depois da cirurgia, eu estava ótima. Perguntei para o médico se eu poderia retornar do Rio de carro. E ele disse que poderia. E nós viemos de carro, de lá para cá, para o Pará. 3 dias de viagem de carro, eu não senti nada. Durante toda a viagem, né? Uma viagem bem cansativa. A minha mãe veio comigo também, ela estava junto. E ela sempre perguntava, minha filha, você está sentindo dor? E eu nunca senti dor, graças a Deus. E nunca tive também nenhum problema renal, né, com o rim que ficou. Nunca tive nenhum problema assim que, né, justificasse a ausência do outro. Graças a Deus o meu rim funciona perfeitamente, né. Eu poderia, sim, desenvolver uma pressão alta, ou o meu rim poderia, né, ter alguma complicação. Mas, graças a Deus, né, tudo foi dando certo. E quando você tirou o rim, aí ficaste só com um, né? Foi. Então você era muito nova, 24, 25, 26 anos. E pensava também em ter filhos, né? Exatamente. E como é que foi isso? Aí pensava assim das dificuldades e tudo. Pois é, logo depois da cirurgia, o médico me atendeu e falou assim, olha, você não pode tomar anticoncepcional para evitar a gravidez por conta dos riscos, né, do hormônio para o seu organismo. Como você já tem casos na família de câncer de mama, e já teve todo esse teu histórico, então não te recomendo tomar anticoncepcional. Então use outro método para evitar a gravidez, né? Até porque uma gravidez agora, depois da cirurgia, ela é bem complicada, porque eu tinha acabado de me operar, né? Já tinha uns 2 meses, mais ou menos, que eu tinha operado. Então, suspenda o anticoncepcional e use outros métodos para evitar uma gravidez por agora, né? Porque existiam os riscos realmente. E passados ali algum tempo, eu vim engravidar. Realmente esse era um sonho meu. Não foi nada assim surpreendente, nem foi algo que me causasse nenhum temor. Não. Eu fiquei realmente agradecida ao Senhor pela oportunidade de ser mãe, porque esse era o meu sonho. E sabia dos riscos da gravidez, né? Poderia desenvolver várias situações, né? A pressão ficar alta. Mas graças a Deus a minha gravidez foi tranquila. Aí nasceu a Manuela. Aí nasceu a Manu, né? A Emanuele, que hoje está com 9 anos, né? E foi uma bênção, é uma bênção, né? Nas mãos do Senhor. E depois da Emanuele veio o Gustavo e depois o Mateus, que hoje está um de 6 e o outro de 2 anos, né? Então tenho 3 filhos, todos saudáveis, graças a Deus, todos nasceram bem, né? Então o Senhor tem me abençoado grandemente, né? Tem feito assim milagres na minha vida, maravilhas assim que eu realmente não esperava. E sempre que tu tem oportunidade, então tu dá esse testemunho, fala desse milagre que Deus fez na tua vida. Sempre que eu tenho oportunidade, né, eu falo para as pessoas daquilo que Deus tem operado na minha vida, porque eu sei que tem pessoas que estão passando pelo mesmo, né? E na cabeça da pessoa, com certeza, fica aquele desespero, né? Fica aquele medo. Mas falar para essas pessoas que nós temos um Deus, né, a quem podemos buscar, e Ele nunca nos desampara, né? Deus é aquele que opera maravilhas, né? E Ele nunca vai te dar uma prova maior do que você possa vencer. Se Ele te deu aquela prova, se você está passando por aquele momento difícil, é porque Deus Ele vai te dar uma vitória maior ainda, né? Deus Ele pode todas as coisas.
Então ele me curou, ele curou a minha mãe, curou a minha irmã, né? E hoje eu estou aqui como prova desse amor, desse cuidado de Deus, né, na minha vida. Quantos anos já se passaram, então, desde a primeira cirurgia? Então já se passaram 12 anos, 12 né? anos, né? 12 anos. Então está curada. Estou curada. Para a honra e glória do nome do Senhor Exatamente, Jesus. amém. Glória a Deus. Glória Como é que está a a Deus. sua família hoje? Com os filhinhos? Então hoje nós estamos uma vida assim, graças a Deus, tranquila, né? Dedicado na obra, Sim, trabalhando meu na igreja? marido, né? Ele é diácono na igreja, né? E eu sou professora de crianças. Então, assim, graças a Deus, toda a minha família serve ao Senhor Jesus, né? E graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado grandemente. Glória a Deus. Que bênção, queridos. Vocês ouviram aí, viram testemunho de vida da Kedma. E eu, como irmão, né, posso cientificar de tudo que ela passou, porque a gente passou junto, né, com a família. E ver o milagre de Deus debaixo dos nossos olhos. Ver o que Deus fez na vida dela, né, e continua fazendo, ter essa família maravilhosa. E crendo que Deus pode fazer um milagre, né? Que Deus continua fazendo milagre. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, se você passa por problemas, se você está enfermo, doente, com dificuldades financeiras, mas creia que Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele é imutável. Assim como Deus operou através de Jesus ali na Bíblia, fazendo milagres, operando maravilhas, Ele continua fazendo. Assim como fez na vida da Kedma, assim como tem feito na minha vida, Ele pode fazer na tua vida também. É questão de fé e confiança em Deus. Nós vamos orar, Kedma, pela vida desta pessoa, para que Deus também opere um milagre na sua vida. Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós oramos, Senhor, por este homem, por esta mulher, Senhor, que ouviu esse testemunho, testemunho de milagre, de cura. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai, por este homem, por esta mulher. Ó Deus amado, que o Senhor possa tirar, Senhor, desta cama, deste leito de hospital, Senhor, repreendendo toda doença, todo mal, todo câncer, toda enfermidade, em nome de Jesus, porque no Teu nome há poder, Senhor. Pai, vem, Senhor, atender o nosso clamor e o nosso pedido. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Querido, receba esta oração, receba este testemunho, esta palavra de fé e confiança no Senhor Jesus e que você possa estar conosco também, ali na Assembleia de Deus, Templo Central, na 14 de março, com os irmãos Cher, todas as sextas-feiras, às 19h30, culto da família. Esteja conosco, você será bem recebido e abraçado por todos nós. Até o próximo programa.